Capítulo 10. A nevasca repentina pegou Olavo e Tobias ainda no IML. Os dois acabavam de instalar os novos visitantes na geladeira, cada qual em sua gaveta. Eram os 3 soldados recolhidos no galpão alugado à USPA. O legista não tivera tempo de examiná-los. Afinal, naqueles últimos dias, uma violência incomum havia se abatido sobre a amarração. As escassas gavetas do IML estavam apinhadas de histórias macabras, começando pela garota atropelada pelo caminhoneiro desatento. O segundo cadáver a tomar lugar nas crônicas fora Terezão, executado pela turba enfurecida em sua cela. Depois vinha o coitado do caminhoneiro esfaqueado dentro de casa. Até agora, suspeitas deste último assassinato sobrecaíam no pai da garota morta. Segundo testemunhas, o homem, ao saber da morte da única filha, perdera a noção de tudo, ficara enlouquecido e de sua boca escaparam ferozes juras de morte ao assassino de sua pequena. A verdade é que até então a polícia nada tinha de consistente, e as investigações prosseguiriam assim até que a inusitada nevasca parasse. Por último, o trio congelado vindo das docas. Depois de acondicionarem o último soldado, um rapaz negro, de olhos arregalados, Tobias começou a rir. No início não chegou a chamar a atenção de Olavo, mas quando desandou num gargalhar descontrolado, o colega não conteve a curiosidade. Que diabos aconteceu? Não é nada não, Olavo. Tô pensando umas besteiras. No que, homem? Eu tava pensando, se a gente deixasse esses caras lá fora, conservaríamos melhor os corpos. Lá tá mais frio do que dentro da geladeira. Nem brinca, disse Olavo. Tobias parou de rir, enxugando umas poucas lágrimas que se acumulavam em seus olhos. Olavo foi até a ampla janela da casa, coçando a cabeça. Dá pra acreditar nisso? Tá certo que o Rio Grande do Sul tem fama de ser frio, mas isso já é ridículo. Quando anoiteceu, começou a esfriar. Eu nunca vi neve na minha vida. Pois tá vendo agora, retrucou Tobias, retirando uma garrafinha de aguardente do bolso interno da blusa. Olavo deixou os olhos vaguearem pela paisagem inusitada. O pátio do IML estava forrado de gelo, tudo branquinho. O chão, o teto do caminhão de catamorto, a rua lá fora, o cemitério ao lado do instituto, tudo. Olavo deixou um sorriso rasgar seu rosto. De certa forma, seu amigo estava certo. Se jogassem aquele bando de defuntos lá fora, conservariam até melhor. Sua visão chegou até o muro do cemitério, encontrando os crucifixos decorados com o gelo da noite. O pequeno cemitério pareceu-lhe mais triste do que nunca, sem o trânsito dos gatos serelepes de lá para cá nas covas ocupadas. Parecia ainda menor do que realmente era. Olavo adorava as tumbas góticas decoradas com crucifixos tão altos que mesmo do térreo do instituto era possível enxergá-los. Quantos graus está fazendo? Sei lá, Tobias. Deve estar uns 5 graus negativos. Pra tá nevando. Olavo voltou ao silêncio, examinando a paisagem desértica. Você tá preocupado? Tobias perguntou alguma coisa, mas ele não processou. Os olhos encontraram 2 personagens estranhos, zanzando pela rua gelada. Você tá me ouvindo ou não? Hã? Tobias bufou. Olavo estava concentrado nos caras sem agasalhos, que andavam no frio congelante como fantasmas, dirigindo-se ao cemitério. Eu perguntei se você tá preocupado. Preocupado com o quê, homem? Com esse frio bizarro. Corre aqui na janela, Tobias. Vem ver que coisa esquisita da porra. O quê? Perguntou o homem, aproximando-se. Olavo apontou uma direção. Que diabos o amigo queria mostrar? Tudo o que ele via era o muro do cemitério coberto de neve e as cruzes altas enfeitadas com estalactites de gelo. As luzes dos postes públicos, somadas aos fortes holofotes do pátio no térreo do instituto, permitiam uma boa visão da parte frontal do cemitério de amarração. Que é? Espera aí. É que eles estão fora do seu campo de visão. Agora, ali. Apontou novamente. Olavo viu 2 homens comuns saírem de trás de uma árvore na rua frontal, rente ao muro do cemitério. Bem, seriam completamente normais, se não fossem os quase 20 graus negativos lá fora e o fato de os sujeitos estarem sem nenhuma proteção apropriada. Mas que diacho esses 2 malucos estão fazendo lá fora? É o que eu tô pensando. Os caras estão sem nenhum agasalho. 2 doidos. A cabeça deles está cheia de flocos de neve, tá vendo? Bah, mas que olho bom, hein? Eu não tô vendo nada disso, não, mas que eles estão sem agasalho, então. Os 2 sujeitos continuaram caminhando.
Se os olhos de Olavo fossem mais apurados, ou se talvez houvesse mais luminosidade, ele perceberia coisas ainda mais esquisitas nos dois, como a pele demasiadamente branca e os olhos terrivelmente sombrios. Os andarilhos da noite pararam em frente ao portão do cemitério. Depois de alguns movimentos junto à grade, conseguiram abri-la. Entraram, desaparecendo na escuridão entre as tumbas forradas de gelo. Mas que coisa mais esquisita, tchê! Que tipo de gente vai ao cemitério à noite, e ainda mais com um frio lascado desses? Sei lá, Olavo. Tu tá querendo ir lá investigar, é? Eu não. É capaz de eu cair duro antes de alcançar o portão aqui do prédio. E se eles forem violadores de túmulos? E se eles estão tramando surrupiar joias dos pobres coitados? Sei lá, nesse frio. Só se forem muito doidos. Estão mais pra macumbeiros embriagados do que pra violadores de túmulos. Eu vou descer até o andar de baixo e ligar pra delegacia. Eu queria era ver você descer pro andar de cima, satirizou Olavo enquanto o amigo descia a escada. Mas não tem andar em cima, são só esses dois aqui. Olavo riu, ouvindo a resposta do amigo desatento. Tobias era assim. Nunca entendia as brincadeiras que ele fazia. Joel era mais esperto. Sempre davam boas risadas juntos. Sorte do Joel ter adoentado. Deveria estar em casa agora, bem aquecido. 15 minutos depois, Tobias voltou do andar térreo trazendo uma garrafa térmica e uma resposta de conversa com a polícia. Até aquele momento não havia sinal dos dois estranhos visitantes. Se eles não tivessem pulado o muro de trás para ir embora, certamente ainda estariam lá dentro. Fazendo o quê? Só Deus sabia. Quem atendeu na delegacia foi o Maurício, aquele que prendeu o finado Terezão. Sei quem é Maurício. Ele disse que não vem nem arrastado ao cemitério. Disse que os arrombadores de túmulos que vão à merda. Ele tava bravinha, é? Ele tá puto de ter que cobrir plantão numa noite dessas. Que dirá de sair do morninho da delegacia pra pegar a gente abestada no cemitério. Ele não vem nem arrastado. Aqueles dois devem ter congelado e morrido lá dentro. Tobias serviu-se do café morno estendendo a garrafa ao amigo. Olavo botou um pouco num copo plástico e bebeu, tentando esquentar o corpo. Deus o livre de ter que sair num frio desses. Estava vestindo apenas uma jaqueta de couro forrada com pele de carneiro. A calça jeans parecia incapaz de esquentar suas pernas. Certamente a temperatura atingira algum número abaixo de 0. Não se lembrava de ter enfrentado noite tão fria em toda a vida e em pleno verão. Aquelas últimas 2 noites haviam sido extraordinárias. Afinal, nem mesmo a previsão meteorológica mais incompetente deixaria escapar mudanças tão radicais. Tobias tirou a garrafinha de pinga de dentro da jaqueta, servindo-se de uma boa dose, e colocou o frasco na mesinha em frente, junto à janela, próxima da garrafa de café. Ele e Olavo continuaram a vigília inusitada, esperando pelos 2 malucos, invasores de cemitério. Olavo consultou o relógio. 20 para 1 da manhã. Aqueles dois já estavam lá dentro havia quase 20 minutos. Os 2 amigos do Instituto Médico Legal permaneceram no mais absoluto silêncio e na mais absoluta monotonia. Olavo permanecia indiferente ao fato de não poder ir embora, em contraponto a seu amigo, queixoso pela impossibilidade de o caminhão do IML trafegar pelas ruas cheias de gelo. Como nada havia para fazer, vigiar o cemitério continuava sendo o espetáculo da noite, naquela grande janela que agora, mais que tudo, se parecia com uma grande televisão. Por mais 5 minutos, tudo continuou igual, até ouvirem um barulho estranho. Os 2 sobressaltaram-se. Ouviram um grito, uma voz atormentada cortando o silêncio da noite. Que foi isso? Acho que um dos malucos caiu em uma cova aberta, especulou Olavo. Ou isso, ou ouviu um fantasma zanzando no cemitério. Tobias só parou de rir quando o vidro da grande janela começou a vibrar. Os 2 arrepiaram-se assustados. Que diabos era aquilo? O vidro vibrou barulhento por alguns segundos, parando somente depois de a folha esquerda trincar de cima a baixo, voltando então à sua costumeira imobilidade. Tobias benzeu-se. Troço esquisito, tchê. Olavo concordou, balançando a cabeça. Não sabia o que pensar. Talvez o vidro tivesse recebido uma rajada mais forte de vento. Talvez, mas que era esquisito era. O silêncio voltou a imperar no prédio de 2 andares do Instituto Médico Legal. Os 2 permaneceram em vigília, aguardando mais esquisitices se somarem àquela noite memorável. 5 minutos depois, assustaram-se novamente. Um baque surdo, misturado a um som metálico, fez-se ouvir bem atrás deles, vindo da direção em que ficavam as geladeiras.
De novo, um frio percorreu a espinha da dupla. Ao se virarem para verificar, seus corpos paralisados deixavam apenas os olhos se movimentarem freneticamente de lá para cá na sala. Só faltava essa, murmurou Tobias, visivelmente assustado. Os mortos também reclamarem do frio. Deixa disso, homem. Deve ser um gato safado se escondendo do frio aqui dentro. Acho que o barulho veio do refeitório. Lembra quando aquele gato do cemitério entrou aqui para fuçar na comida? Então, pode ser, mas eu já tô ficando encucado com essas trapalhadas de hoje. Que trapalhadas? Hoje teve um monte. Por exemplo, ninguém explicou como aqueles 3 soldados foram morrer congelados. Vai ver, eles estavam de sentinela ontem à noite. Você viu quanto nevou de madrugada? Não, quando acordei só encontrei água rolando pela sarjeta. Pois é, às vezes os pobres estavam de sentinela e, quando perceberam, já estavam quase mortos. Dentro do galpão, duvida e ó dó. Mais uma vez o barulho se propagou pelo recinto, fazendo-o sobressaltar. Por que você não vai lá ver? Eu não, Tobias. É tu que tá se cagando? Tobias não retrucou. Olavo já estava voltado para a janela examinando o cemitério. Para Tobias restou apenas acompanhar o amigo. 3 minutos depois, Tobias dormia profundamente, mas foi acordado pelo amigo. Olha lá, eles estão voltando. Tobias esfregou os olhos para recuperar a plenitude da visão. E o que viu foram os 2 homens saindo do cemitério pelo mesmo portãozinho frontal por onde tinham entrado. Mas havia algo errado. Não era o andar trôpego, típico dos embriagados. Não era isso. Eram os ternos. Olha lá, Olavo. Os caras não estavam com eles. Olha só, estão de terno e gravata. É verdade, talvez eles tenham colocado agora. Não, senhor, eles entraram sem carregar nada, com as mãos abanando. Outra vez o baque metálico soou atrás dos 2, agora com uma importância secundária. Se os 2 agentes do IML soubessem qual era a natureza daqueles barulhos estranhos, deixariam de lado o interesse pelos 2 do cemitério e tratariam de dar o fora dali o mais rápido possível. Entretanto, o interesse pela novelinha ao vivo era superior ao receio. Tem certeza, Tobias? Lá, é claro que eu Tobias interrompeu o que dizia para estender o dedo indicador direito, fazendo o Olavo voltar os olhos ao portão do cemitério. Peraí, o que é isso? Espantou-se Olavo ao ver que se enganara, e somente agora é que a primeira dupla de invasores saía do cemitério. Olavo, de tão espantado, levou a mão à boca. Tobias limitava-se a observar o quarteto do lado de fora do cemitério, tentando entender o que acontecia. A primeira dupla, andando melhor agora, abandonando o jeito ébrio de caminhar, já estava na metade da rua, enquanto a dupla original, a que de fato invadira o cemitério, saía pelo portão. Aqueles de terno e gravata, poderiam ter invadido o cemitério primeiro, antes de a gente sentar aqui para olhar. Pode ser, Olavo, mas que troço esquisito, hein? Tobias voltou a olhar para a primeira dupla, com ternos escuros impecáveis, como se tivessem se vestido naquele exato momento. Quando fez uma conexão com o cenário todo, um calafrio ainda maior percorreu-lhe a espinha. Olavo olha de novo para aqueles 2 de terno. Tem muita coisa errada nisso aí. O quê? Olha a cabeça daqueles 2 que a gente viu invadindo. Estão cobertas de neve, já a cabeça dos 2 de terno, não. Elas estão lisinhas, só cabelo. E olha para os ternos. Estão limpos, sem neve nenhuma. As roupas dos outros 2 estão forradas de neve. Deus me livre do que eu estou pensando. No que você está pensando, homem? Aqueles 2 estão parecendo que foram tirados de algum lugar, como se estivessem guardados para sair agora, que nem criança em dia de festa. Deus me livre, Olavo, mas dentro do cemitério só defunto fica guardadinho. O jeito que eles saíram andando... Ai... Olavo armou um sorriso, mas a descontração foi quebrada por outro baque metálico às suas costas.